Há um número crescente de psicanalistas que estão relacionando o sofrimento psíquico, as novas formas do sofrer psíquico, com o discurso do neoliberalismo. Então, há muita gente trabalhando nessa direção, por exemplo, em São Paulo, o Christian Dunker, o Vladimir Safatli, muita gente no Rio, o Birman, os psicanalistas pela democracia, que assumem claramente uma posição política de constatarem o relacionamento do discurso do capitalista que foi formalizado pelo Lacan, e ele só falou desse discurso uma única vez, em 1972, em Milão, na Itália, mas deixou um campo que está sendo explorado por esses psicanalistas, tanto do Rio quanto de São Paulo. Em que medida nós podemos traçar uma linha, um efeito entre esse discurso, formalizado dessa maneira, que rompe com todos os padrões dos discursos anteriormente formalizados por Lacan, o discurso do mestre, discurso do universitário, da histérica e, finalmente, do analista. São 4 discursos e, de repente, aparece esse quinto discurso, que seria o discurso do mestre contemporâneo, daquele que manda. Né? Em que medida ele estaria provocando um sofrimento tão grande na existência que teria levado, por exemplo, artistas como Godard, Alain Delon, Almodóvar, no seu filme O Quarto ao Lado, Antônio Cícero, o próprio Sigmund Freud, que solicitou a morte assistida, né, como demonstra o seu médico Max Schur. Né, em que medida existe uma conexão entre o discurso do capitalismo e essas formas de sofrimento psíquico? Há várias leituras desse discurso do capitalista. Uma delas, por exemplo, é o rompimento com todos os paradigmas de leitura dos outros 4 discursos do Lacan. Né? Esse seria uma excepcionalidade porque marcado por uma espécie de anarquia, como se fosse uma biruta que mostra a direção do tempo, como se fosse uma biruta que não cessa. A gente pode aqui, mais ou menos, destacar que um sujeito barrado ocupa o lugar de agente, seria o próprio capitalista, que nega a sua divisão, mas ele está dividido como qualquer ser humano, que submete o conhecimento de um cientista, que põe um cientista para trabalhar para si. Por exemplo, Pasteur trabalhou para o capitalismo, para a humanidade, mas também para as práticas que se apropriam do seu saber encarnado em S2. Pasteur, o nome próprio foi esquecido. Existe uma técnica, um método de lidar cientificamente com os alimentos, né? A pasteurização, que meio que esconde o seu nome. Por isso ele está debaixo da barra. Então, o cientista, associando-se ao mestre, dono, o que manda no capitalismo, né, produziu um saber que resulta num bem, um objeto de gozo, que é apropriado pelo capitalista. Em que medida existe um vínculo entre esse discurso e as formas de adoecimento, de sofrimento psíquico contemporâneas?